Olá, muito bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Te convido a tomar a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Nós vamos ler do verso 1 ao 6. Atos 28, verso 1, diz assim a palavra de Deus: Uma vez em terra, verificamos que a ilha chamava-se Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil do fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Amém. Querido Deus, querido Pai, graças por Tua palavra santa, bendita e maravilhosa, por essa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez nesta manhã, de meditarmos nela, de nos fortalecermos nela. Muito obrigado, Deus. Peço que me unge para pregar a Tua palavra, sem distorcê-la em nada, e unja cada um dos meus irmãos que estarão recebendo esta mensagem, Pai, para que a Tua palavra possa produzir muitos frutos em nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o evangelista. O livro de Atos é como se fosse uma segunda parte do evangelho de Lucas, como se fosse uma continuação. Agora, não dá para entendermos o capítulo 28 de Atos sem lermos o capítulo 27, o capítulo anterior. Porque o capítulo 28 começa dizendo que estavam em terra. Outras versões dizem, havendo escapado. E aí a pergunta inevitável é, escapado do quê? Estavam em terra como? Mas quando você vai ao capítulo 27, então você tem todo o contexto, toda a história. O apóstolo Paulo havia sido julgado, condenado pelo crime de amar Jesus, condenado pelo crime de pregar o evangelho de Jesus Cristo, estava sendo conduzido para a Itália, mais precisamente para a cidade de Roma, com outros prisioneiros em um navio. Era uma embarcação de prisioneiros com 276 pessoas, entre marinheiros, entre os prisioneiros, entre os guardas, os soldados. E de repente eles enfrentam um vento muito forte, um vento tão tempestuoso que deram um nome ao vento, Euroaquilão. Euroaquilão, traduzido, essa palavra significa vento tempestuoso, e num sentido mais correto da tradução,
um vento tempestuoso que sopra dos dois lados. Imagina, um vento tempestuoso soprando de um lado só já é uma desgraça. Imagine um vento tempestuoso soprando de dois lados. Esse é o significado. Mas Paulo, estando ali em oração, Deus enviou um anjo com uma mensagem. E a mensagem era a seguinte: Paulo, não tenhas medo, porque não vai morrer ninguém. E eu quero usar essa palavra desse anjo já para começar profetizando sobre a tua vida, sobre qualquer eventual vento tempestuoso que tenha se levantado na tua vida, que não vai morrer ninguém. Amém? Diga, não vai morrer ninguém, em nome de Jesus. Porque quando Paulo recebeu essa palavra do anjo, que ninguém morreria, ele profetizou ali, ele orou naquele navio, naquela embarcação, e profetizou essa palavra. Agora, um detalhe: se Deus dissesse, ninguém vai morrer, e o vento cessasse, tudo bem. Mas acontece que Deus falou, ninguém vai morrer, mas o vento continuou. O problema é que Deus fala, e se não acontece rapidinho, nós temos uma tendência a murmurar. Deus fala de manhã, mas à noite já estamos murmurando. Deus fala à noite, na manhã seguinte já estamos murmurando. Quanto tempo Abraão teve que esperar a promessa de Deus se cumprir na sua vida? 20 anos. José teve que esperar 17 anos. Mas o ser humano, ele tem essa tendência a querer pular fora do barco logo, se aquilo que Deus falou não se cumprir rapidinho. De repente, aquela pessoa que era cheia de fé está murmurando. De repente, aquela pessoa que era cheia de fé e de esperança está desesperada. Quando os companheiros de Paulo estavam se preparando para pular, ele tomou novamente a palavra e disse: amados, Deus falou, Deus vai cumprir, mas somente para quem estiver dentro do barco. Se alguém quiser pular fora, vai ser por sua conta e risco. Deus vai cumprir para quem estiver dentro. Qual é a lição que nós tiramos aqui? Aquilo que Deus falou vai se cumprir se você estiver dentro do barco. Amém? Não pule fora, não saia, porque quando você sai, nós comparamos a cobertura, a proteção de Deus com um guarda-chuva. Quando nós estamos em meio a uma chuva, você estando ali debaixo do guarda-chuva, você estará protegido. Então não saia fora, porque não vai ser uma boa. Bem, com aquele vento tempestuoso batendo no navio de um lado para outro, o navio foi arremessado às pedras e ele ficou danificado. Pedaços do navio se perderam, a armação do navio ficou danificada. Eles tiveram que se desfazer de muitas coisas para aliviar o peso. Inclusive alimentos tiveram que ser jogados ao mar. E se é que eles queriam ainda tentar chegar a algum lugar. Agora, alguém poderia perguntar, mas Deus não falou
Deus não prometeu. Deus prometeu em relação à vida deles. Deus não falou nada em relação ao barco. Deus falou que ninguém morreria. Mas em relação ao barco, Deus não falou nada. O que significa isso? Que muitas vezes nós colocamos na conta de Deus coisas que Deus não prometeu. Às vezes colocamos na conta de Deus coisas que Deus não falou, não prometeu. E tem gente, muita gente colocando na conta de Deus coisas que Deus não tem a ver com aquilo. Deus não tem responsabilidade com o barco. Deus tem responsabilidade com as vidas. Qual é mais importante? A vida ou o barco? Evidentemente, a nossa vida ela é muito mais importante. Então, a minha palavra para você nessa manhã é: fique no barco. Não pule fora não. Fique aí no barquinho da tua vida. Fique no barco do teu trabalho. Fique no barco da igreja. Fique no barco do casamento. Fique no barco da família. Não saia fora não, porque você vai sair fora da proteção. Não pule fora. Não saia da cobertura. Não saia da proteção de Deus. Deixa eu dizer algo. Ao invés de você ficar triste por aquilo que se foi, por aquilo que se estragou, alegre-se pela vida, por aquilo que ficou. Muitas vezes a gente ouve assim: ah, pastor, estou triste porque perdi tal coisa, tal e tal coisa. Não fique triste por aquilo que se perdeu. Alegre-se por você estar vivo. Amém? A tua vida é mais importante do que qualquer coisa. Ah, pastor, eu vivo frustrado porque ainda não consegui aquilo que eu tanto almejo na vida. Cuidado. Cuidado, porque quando você vive frustrado, isso vai impedir você de ver quanto Deus tem sido bondoso com você. Amém? Se você viver frustrado, isso vai impedir você de ver que Deus tem sido zeloso com você, que Deus tem sido cuidadoso, que Deus tem sido piedoso, que Deus tem sido misericordioso, que Deus tem renovado sobre a tua vida as misericórdias dele a cada manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma grande verdade é que os ventos que nós enfrentamos nessa vida, eles não vêm para fazer cosquinhas em nós. Os ventos que nós enfrentamos, eles não vêm para fazer carinho em nós, eles vêm para matar. Eles vêm para destruir. Mas estamos aqui. Eu estou aqui, você está aí, não morreu ninguém. E não foi sorte, foi Deus. Diga, não foi sorte, foi Deus. Amém? Estamos aqui. Estamos vivos. Então não fique triste pelas coisas que se perderam, mas glorifique a Deus por você estar de pé, por você estar vivo, por você estar aqui. Eu quero te dar 2 minutinhos agora para você glorificar a Deus por todas essas bênçãos e maravilhas na tua vida. Muito obrigado, Senhor, pela vida. Senhor, quantos desceram à sepultura hoje, já não tem mais a oportunidade de buscar o Senhor, já não tem mais a oportunidade da salvação eterna, porque ela só existe para nós enquanto vivemos
nesta vida. Senhor, muito obrigado por estar de pé, muito obrigado por estar respirando. Senhor, quantos dariam tudo para ter pelo menos 10% da saúde que eu tenho? Senhor, muito obrigado porque o Senhor renovou nesta manhã as tuas misericórdias sobre a minha vida. Eu me deitei ontem e acordei hoje, foi pela tua graça, foi pela tua bondade, foi pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Recebe o meu louvor, a minha adoração, a minha gratidão nesta manhã. Muito obrigado por todos os milagres, por todas as bênçãos, Senhor. Muito obrigado por toda a provisão que o Senhor tem me dado. Obrigado pela vida, Senhor. A Ti a glória, a honra, o poder e o louvor para sempre. Amém. Amém. Bom, eles estão então nesse navio de prisioneiros, 276 pessoas ao todo, sendo conduzidos para a Itália, para Roma. Enfrentaram esse vento tempestuoso, Euroaquilão, esse vento forte, essa tempestade. Mas eles chegaram ao destino final? Chegaram. Eles deram numa ilha chamada Malta. Essa ilha fica bem ao sul da Itália, já ali bem próximo, que divide a ilha de Malta da Itália, apenas um canal. E Malta hoje é um país conhecido como República de Malta, um dos menores países da Europa. Embora coladinho na Itália, separado apenas por um canal, mas é um país distinto, com 300 e poucos metros quadrados, com 450 mil habitantes, a República de Malta. Eles então chegam nessa ilha de Malta e chegaram. Mal, muito mal, mas chegaram. Chegaram de uma forma muito estranha, mas chegaram. Não chegaram da forma como eles queriam, mas eles chegaram. Porque o mais importante na nossa vida não é como nós chegamos. O mais importante é chegar. O importante é que nós chegamos, glória a Deus. Pastor, estou aqui hoje, mas cheguei aqui muito desanimado. Mas você chegou. Cheguei aqui, pastor, triste, mas você está aqui. Chegou, glória a Deus. Pastor, cheguei querendo morrer, mas chegou. Chegou vivo, né? Estamos vivos. Pastor, estou aqui, mas não estou bem. Amados, estou falando de coisas que acontecem. Quantos chegam na igreja, chegam mal. Quantos já disseram para mim, pastor, eu cheguei aqui só pela graça. Mas chegou, glória a Deus. Quantos que estão bem e não vieram? Não é verdade? Quantos que estão bem, estão em casa ou passeando, estão bem em algum lugar, mas não vieram. O mais importante não é como a gente chega na igreja. O mais importante é como a gente sai da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o mais importante. Aleluia. Irmão, por que você não veio à igreja ontem? Ah, pastor, eu não estava bem. Mas quer dizer que igreja é um lugar para a gente vir só quando a gente está bem? É o lugar onde a gente vai ter um encontro com Deus. O Espírito Santo vai falar. O Espírito Santo vai renovar as forças. Vai trazer um novo ânimo, uma nova alegria.
De longe eu senti ontem o renovar do Espírito Santo nas irmãs que estiveram em um chá das mulheres na igreja lá em Cajuru. Eu percebi, as irmãs, para vocês terem uma ideia, acabou o evento, uma irmã já ligou, zapou, pastor, vamos fazer uma vigília? Vamos fazer uma vigília, quero uma vigília na minha casa, pastor. Por quê? Quando você vem para a igreja, você vai para o culto, você vai ouvir a palavra vai penetrar no teu coração, o Espírito Santo vai agir, vai mudar, vai restaurar a tua alegria, vai transformar a tua vida. Glória a Deus. Mas quantos aqui podem testemunhar de quantas vezes chegaram na igreja só pela graça e saíram transformados? Eu posso testemunhar que muitas vezes já fui para o púlpito mal. Quantas vezes resfriado, quantas vezes ali mal, mas saí transformado, renovado, abençoado, curado pela graça e misericórdia de Deus. Diga glória a Deus. Pois então o capítulo 28 começa dizendo, na maioria das versões, em muitas Bíblias começa dizendo assim: havendo nós escapado. A minha diz assim: estando nós em terra, havendo escapado. Está falando do quê? Está falando dos sobreviventes. Quantos aqui são sobreviventes? Quantos de nós não somos sobreviventes aqui? Quantas lutas passamos? Enfermidades, cirurgias. Quantos tiveram Covid? Somos verdadeiros sobreviventes pela graça e misericórdia de Deus. Diga graças a Deus. No verso 2 diz que então os bárbaros aqui é uma expressão usada para todos aqueles que não falavam o grego, não tinham cidadania romana, não eram da cultura grego-romana, então eles eram identificados como os bárbaros, não falavam grego. Eram os habitantes daquela ilha, da ilha de Malta, os moradores ali, que foram muito simpáticos, receberam muito bem essas 276 pessoas. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Outra versão diz assim: os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Está falando de filantropia, está falando de acolhimento. Aqueles habitantes daquela ilha receberam o apóstolo Paulo e aqueles outros prisioneiros e os marinheiros e os guardas, mas receberam com muito amor, com muita humanidade. E há uma ênfase aqui do porquê dessa humanidade. Porque eles acenderam uma grande fogueira. Bem, certamente eles foram gentis e trataram muito bem em muitos outros aspectos. Com roupas, com alimentos, com calçados. Mas a ênfase aqui é porque eles acenderam uma grande fogueira. Por que acenderam uma grande fogueira? Porque chovia muito e estava fazendo muito frio.
É o que está dizendo a palavra de Deus. Como é que nós definimos um dia com chuva e com frio? Nós definimos como um dia ruim. Nós costumamos dizer, o tempo hoje está ruim, o tempo está mal, está um tempo de chuva, está frio, o tempo está ruim. E quando o dia está de sol, nós dizemos, não, hoje o dia está maravilhoso. Hoje o tempo está lindo, o tempo está bom, o dia está lindo. É assim que nós definimos. Trazendo isso para nós, por que é que aqueles bárbaros acenderam uma grande fogueira? O tempo estava ruim. O tempo estava ruim. Então, todas as vezes que o tempo não estiver bom para nós, qual é a saída? A única saída: acender o fogo. Acender o fogo, amém? Quando as coisas estiverem assim meio estranhas, o tempo estiver meio estranho, o tempo estiver meio esquisito, a única saída é acender o fogo. E os irmãos sabem muito bem que o fogo na Bíblia é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Amados, hoje em dia, avivamento com Deus não é uma escolha. Entendeu? Hoje em dia, avivamento com Deus é uma necessidade. Relacionamento com Deus não é uma escolha, é uma necessidade. Intimidade com Deus hoje não é uma escolha, é uma necessidade. Ou você acende o fogo de Deus e vive, ou você fica no tempo e o tempo vai acabar com você. Diga misericórdia. Misericórdia, Jesus. Ou você acende o fogo do Espírito Santo na tua vida, ou você vai ficar no tempo, fora da cobertura, fora da proteção, por sua conta e risco. Amados, olhemos para a realidade desse mundo hoje. Quanta mudança. Se você conversar com uma pessoa mais idosa e perguntar para ela a diferença de 50 anos para cá, quantas diferenças radicais. Aliás, acho que não precisamos nem ir tão longe. Vamos pensar em 30 anos para cá. Quantas coisas mudaram nesse mundo? Como que as coisas ficaram estranhas? As coisas ficaram esquisitas. É perigo para todo lado. Hoje vivemos em perigo constante, a todo momento. Uma simples buzinada no trânsito, uma simples fechada sem querer, pode virar uma morte. Mais do que cautela precisamos ter, mais do que paciência precisamos ter na vida hoje, mais do que prudência precisamos ter na vida hoje, a presença de Deus em nossas vidas. Diga, Senhor, me ajude. Mais do que prudência, cuidado, cautela, você precisa da presença de Deus na tua vida. Satanás não respeita nada. Satanás não respeita a igreja. Satanás não respeita poder aquisitivo. Ah, aquela pessoa tem muito dinheiro. Satanás não respeita isso. Aquela pessoa tem muita cultura, uma pessoa muito educada. Satanás não respeita educação. Aquela pessoa tem um título. Satanás não respeita título,
pode ser pastor, pode ser apóstolo. Satanás não respeita nada. A única coisa que Satanás respeita é a autoridade espiritual. A única coisa que Satanás respeita é uma vida no altar de Deus, é vida de santidade. A única coisa que Satanás respeita é a presença de Deus. É uma vida no altar de Deus. Portanto, encha-se cada dia mais da presença de Deus. Busque cada dia mais, com mais intensidade, a presença de Deus na tua vida. Diga graças a Deus. O diabo não está nem aí com nada. Ele não respeita nada. Só autoridade espiritual. É a única coisa que ele respeita. Mas há um desafio agora que eles enfrentaram aqui. O verso 3 vai dizer assim: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe na mão. Paulo saiu catando ali umas varinhas, uns gravetos para o fogo. O que Paulo está ensinando para nós aqui com isso? Que não existe nenhum fogo que dure para sempre. Não há fogo que permaneça sempre aceso. Quem acendeu aquela fogueira? Os bárbaros, os nativos ali, os povos, os habitantes daquela ilha. Paulo está fazendo o quê? Colocando os gravetinhos. Ele está mantendo o fogo aceso. Quem acendeu o fogo de Deus em nós? Os outros. Quem vai manter o fogo aceso em nós? Nós. Eu e você. Quem acendeu o fogo em você foi alguém que dobrou o joelho por você. Quem acendeu o fogo de Deus na minha vida não fui eu, foi alguém que dobrou os joelhos por mim. Quem vai manter o fogo aceso em você? Você. Quem vai manter o fogo aceso em mim? Eu. Está sobre nós a responsabilidade de manter o fogo aceso. O fogo que outros acenderam, mas agora está sobre a nossa responsabilidade mantê-lo aceso. O maior desafio da vida cristã, queridos, não é iniciar, é manter. O maior desafio da vida cristã não é acender o fogo, é manter o fogo aceso. Não é o desafio de um grupo específico, não é um desafio de alguém, não, é nosso, unicamente nosso, de todos nós. Por isso que muitos já pularam fora do barco. Tem muitos que estão longe do barco, se perderam. Acender o fogo é com Deus. Manter o fogo aceso é conosco. É responsabilidade nossa. Senhor, que o culto acabe apenas na igreja, mas que ele continue na minha vida, da igreja para fora. Senhor, que o culto acabe, e vai acabar em poucos minutos, apenas aqui, no templo, mas que ele continue dentro de mim, na minha vida. Que aquilo que foi ministrado ao meu coração, Senhor, continue no meu coração. Lá no livro de Levítico, no capítulo 6, nós temos os relatos de como o sacerdote deveria proceder
no sacrifício a Deus, no altar do Senhor. E no verso 13 de Levítico capítulo 6, diz assim a palavra de Deus, que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo não podia se apagar do altar. O fogo tinha que permanecer aceso continuamente. E ali vai falar então as tarefas, as responsabilidades do sacerdote. O trabalho que ele tinha que desenvolver para que aquele fogo do altar nunca se apagasse. Porque a ordem era essa: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O que é que nós temos que fazer, trazendo para nós agora, para que o fogo não se apague? É uma boa pergunta. O que é que você tem que fazer para manter o teu fogo aceso? Em primeiro lugar, diz lá em Levítico 6, no versículo 12, que o sacerdote acendia a lenha a cada manhã. Era responsabilidade do sacerdote acender a lenha a cada manhã. A cada manhã fala do quê? De todo dia. Toda manhã, todo dia. O que é que eu tenho que fazer para manter o fogo aceso em mim, para que o fogo não se apague? A cada manhã, todo dia, acender a lenha, cada dia, cada manhã. O problema é que muitos deixaram a prática de acender o fogo a cada manhã, de acender o fogo todo dia, e passaram a acender o fogo de vez em quando. Diga misericórdia. De vez em quando não funciona. Irmão, você tem orado? Ah, pastor, de vez em quando. Tem lido a Bíblia? De vez em quando. Tem ido à igreja? De vez em quando. E algo que é mais do que verdadeiro, vou dizer para você: se você fizer só de vez em quando, você só irá receber de vez em quando. Que Deus nos ajude. A cada manhã, o sacerdote tinha que acender o fogo. Isso fala de continuidade. Isso fala de perseverança. Mateus 24:13. Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Em segundo lugar, diz ali Levítico 6, no verso 11: levará a cinza fora do arraial. O sacerdote tinha que tirar a cinza, remover toda a cinza e levar para fora do arraial. A cinza fala de algo que já foi e não é mais. A cinza fala de morte. Remover a cinza para fora do arraial fala de fazer uma limpeza. O problema de muitos é que deixam a sujeira acumular. E ao invés de tirar a cinza do arraial cada manhã, cada dia, fazer a limpeza devida cada manhã, deixa a sujeira acumular. Fica mais difícil depois. Depois fica mais difícil, fica mais complicado. Se você passa um espanador espiritual a cada manhã, se você passa uma flanelinha espiritual a cada manhã, fica mais fácil. O altar vai estar sempre brilhando, sempre limpinho. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: puxa, parece até que essa pessoa não peca. Ela peca. Ela peca sim. Mas ela é inteligente.
A cada manhã ela passa o espanadorzinho espiritual. A cada manhã ela passa a flanelinha espiritual. Ela remove a cinza, não deixa acumular. Porque se deixar acumular, vai ficar difícil. Diga glória a Deus. Terceiro lugar, o que é que eu tenho que fazer para manter o fogo aceso? Diz ali Levítico, ainda capítulo 6, do verso 12. O sacerdote deveria colocar a lenha. Colocará a lenha. Quem acende o fogo é Deus. Mas quem coloca a lenha? Nós. Deus faz o impossível. Você não consegue adquirir um fogo do nada assim. Você consegue fazer um fogo? Você não consegue. É o impossível. Deus faz o impossível. Agora, o possível Ele deixa para nós. E aquilo que é possível para nós, Ele não vai fazer. Não se iluda. Deus não faz aquilo que você tem que fazer. Põe a lenha. Tarefa nossa. Mateus capítulo 7, verso 8. Aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. Aquele que bate, abre. Não é qualquer um, não é todo mundo. Aquele que pede, recebe. É aquele que procura, acha. É aquele que bate, abre. É o nosso papel, é a nossa tarefa. Então pare de ficar achando que tudo é Deus que tem que fazer. Pare de achar que tudo é Deus, porque aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Amados, isso é tão verdadeiro que de um mesmo culto, duas pessoas, uma pode sair cheia e outra pode sair vazia, do mesmo culto, recebendo a mesma palavra, a mesma mensagem. Já aconteceu comigo. Estava uma vez em um congresso e era o primeiro dia do congresso. Quando o grupo de louvor iniciou o louvor daquele congresso, eu me prostrei, senti uma presença tão forte, tão grande de Deus. Veio a primeira ministração, eu estava feliz demais, cheio demais da presença de Deus. Encontrei uma pessoa, uma amiga. Eu falei, poxa, que bom você aqui, prazer em encontrá-la. E aí, o que você está achando? Ela disse, Alceu, esse congresso está muito frio. Eu gosto daqueles congressos de fogo. Mas onde estava o problema? Onde estava o frio? Estava no congresso? Estava no evento? Ou estava no coração da pessoa? Estava nela. De um mesmo culto, um pode sair cheio da graça, da presença, louvando e glorificando, e outro pode sair vazio. Por exemplo, aquela mulher hemorrágica, lá de Lucas capítulo 8, verso 43. Que foi ao encontro de Jesus. Como é que ela foi ao encontro de Jesus? De que maneira que ela foi? Ela foi ao encontro de Jesus pensando consigo mesma, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Era isso que estava no coração dela, era isso que estava na mente dela. Ela sabia de toda a dificuldade que ela enfrentaria para se aproximar de Jesus. Ela sabia que aonde Jesus passava, a multidão se aglomerava em volta dele.
ela sabia o quão difícil seria alcançar Jesus e tocar em Jesus. Mas o que estava firme no coração dela, na mente dela, se eu tão somente tocar, eu serei curada. E ela conseguiu. E quando ela tocou, ela ficou curada, diz a Bíblia, imediatamente. Jesus então parou e perguntou: quem me tocou? E Pedro e os demais que estavam próximos de Jesus disseram: mas mestre, como assim quem te tocou? O senhor não está vendo? Toda a multidão está tocando o Senhor, todo mundo te toca. Jesus disse: não, mas agora saiu um poder de mim. Aí eu pergunto para você: havia poder em Jesus, estava saindo poder de Jesus, saiu um poder de Jesus apenas naquele momento? Como se Deus tivesse predileção por algum filho? Não, Deus não tem filhos prediletos. Aquela mulher não era especial para Deus. Deus não tem filhos preferidos. O que é que nós entendemos? Que muitos estavam tocando em Jesus, mas não estavam sentindo nada. Porque Jesus disse: agora senti, saiu de mim um poder. E aquela mulher então se aproximou, Jesus olhou e disse: filha, vá em paz, estás curada, a tua fé te salvou. Então, queridos, tem muita gente que vai a Jesus, mas o importante não é chegar até Jesus, é como você vai a Jesus. O importante não é só tocar em Jesus, mas como você vai tocar em Jesus. Ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar. Ela não estava pensando assim: se ele orar por mim, eu serei curada. Ela não pensava assim: se ele impuser as mãos sobre a minha cabeça, eu serei curada. Ou, se ele me ungir, eu serei curada. Não. Ela foi para Jesus pensando: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Muitos estavam tocando em Jesus. Pedro disse: Senhor, a multidão te comprime, a multidão toda te toca. Como o senhor pergunta: quem me tocou? Disse: não, saiu um poder de mim agora. Louvado seja Deus. Há uma frase de um pregador, uma frase que ficou famosa, eu gosto muito dela, porque ela vai dizer que o tamanho do fogo quem determina somos nós. Quem vai determinar o tamanho do seu fogo é você. Quanto você quer de Deus para a tua vida, é você quem decide, é você quem define isso. Um gravetinho, você vai colocar alguns gravetinhos fininhos no fogo, ou você vai colocar um tronco mais grosso, um tronco bem forte. Os gravetinhos falam de uma oração rapidinha. Os gravetinhos falam de uma oração, a oração da pressa. O tronco fala de uma oração demorada. O tronco no fogo fala de gastar tempo na presença de Deus. Demora um pouquinho para pegar o fogo, mas depois que pega, diga glória a Deus. A frase famosa desse pregador que eu gosto é a seguinte: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. É você quem determina o tamanho do fogo na tua vida. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais da tua presença. Senhor, eu preciso mais da tua presença.
Como essa irmã ontem, acabou o evento, ela já me zapou: pastor, eu quero uma vigília na minha casa. O que ela estava querendo dizer com isso? Eu quero mais de Deus, o fogo foi acendido na minha vida, eu preciso de mais, eu quero mais Deus, eu quero mais Deus, eu preciso mais Deus na minha vida. Você quem determina quanto de Deus você quer na tua vida. Diga graças a Deus. Quantos aqui querem mais de Deus na tua vida? Amém. Eu vou orar por você. Nós vamos celebrar a ceia primeiro. Depois eu quero orar por você, eu quero ungir você. Depois da ceia eu vou encerrar o vídeo para os irmãos que estiverem celebrando a ceia em casa. E depois de terminado o vídeo eu vou convidar você a vir à frente. Eu quero estar orando e ungindo você e profetizando mais de Deus na tua vida, um fogo intenso, um fogo muito maior na tua vida, em nome de Jesus. Você já profetizou nesta manhã, você já proclamou que não vai haver morte, você já proclamou que vento tempestuoso nenhum vai causar morte, amém? O teu fogo já foi aceso, mas eu quero profetizar e orar um fogo maior, um fogo mais intenso na tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Nós vamos então celebrar a ceia do Senhor. Tome o teu pão, você que está em casa. Eu quero orar, eu quero consagrar a Deus também os pães que estão aqui sobre a mesa do Senhor. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Pai, acenda o fogo do Senhor sobre esse pão que eu estou consagrando a Ti nesta hora, Pai. Que até agora era um simples pão, mas pela fé, pela consagração, ele se torna o símbolo do corpo do Senhor Jesus, pregado na cruz do Calvário, para pagar o preço do meu pecado. Pai Santo, Pai querido, ao comermos deste pão nesta manhã, possamos estar recebendo do Teu mais puro fogo, do Teu grande poder de cura, de perdão de pecados, de salvação, de libertação, em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, tome o teu cálice. Eu quero orar, consagrar e profetizar em nome de Jesus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, acenda o teu fogo puro e verdadeiro, sobre estes cálices, com o fruto da vide. Ó Pai, em nome de Jesus, que até aqui era um simples suco de uva, mas pela fé, nessa consagração ao Senhor, se torna o símbolo do sangue do Senhor Jesus, derramado naquela rude cruz, no alto do Monte Calvário, pelos meus pecados. Pare tudo agora. Não pense em mais nada agora, a não ser no perdão de Deus para os teus pecados. Confesse a Ele. Se você ainda não o fez, se há algum pecado que você ainda não confessou, faça isso agora. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou do pão e, tendo dado graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, após cear, tomou também do cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão
E todas as vezes que beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pai, em nome de Jesus, eu peço perdão para os meus pecados. Lava-me, Jesus, com hisopo. Lava-me com teu sangue, Senhor. Purifica-me, Senhor, e serei mais alvo do que a neve. Graças a Deus por esse momento tão precioso. A Ti a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Te adoramos, Cordeiro. Te bendizemos por teu corpo e sangue, pela vida vertida na cruz do Calvário, por tua carne pregada na cruz. Te adoramos por toda dor, por toda humilhação, por toda vergonha, por todo sofrimento que o Senhor passou no meu lugar, para me remir. Me compraste com o teu sangue, me compraste com a tua vida. Por isso, dou-te toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus. Em memória de Jesus, comamos todos juntos do pão. Em memória de Jesus, bebamos todos juntos do cálice. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Levante suas mãos para Ele e glorifique. Graças a Deus. Obrigado, Jesus, porque de uma forma tão voluntária, tão livre, o Senhor foi à cruz no meu lugar. Obrigado, Deus. Tu és o meu Senhor, meu único Deus, meu Salvador pessoal. Jesus, Tu és o dono da minha vida. Fica comigo, Senhor. Eu te amo, Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, declaro as mais ricas bênçãos do Senhor. Proclamo uma semana de bênção, de vitória. Um novo tempo, tempo de paz, de cura, de alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e para sempre. Amém. Shalom.